Olá, jovens, tudo bem com vocês? Me chamo Carlos Nitão, sou procurador federal, associado da ANAF, e estou passando aqui para conversar com você, associado, com você, associada, sobre a Lei 14.133 de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que a partir de 1º de abril passará a ter aplicação obrigatória. E dentro de toda essa expectativa em relação à aplicação da nova lei, eu gostaria de destacar aqui para vocês o artigo 5º, e trazer a partir dele algumas reflexões que eu considero que são importantes dentro dessa nova perspectiva de contratações públicas que veio junto com a nova lei de licitações e contratos administrativos. Se você fizer a leitura do artigo 5º, você vai identificar que ele traz uma série de princípios, mais de 20 princípios estão lá previstos. Mas a parte do artigo 5º que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a parte final, quando ele diz que na aplicação das normas, da lei de licitações, serão observados os princípios e as disposições da LINDB. E qual é a importância de você trazer a LINDB para dentro do contexto das contratações públicas? O primeiro ponto é que a LINDB ela traz normas que fixam, que orientam a interpretação das normas de direito público. Ela traz lá no seu artigo 20 uma perspectiva consequencialista, no que diz respeito a tomada de decisões administrativas, sempre observando as consequências práticas daquela decisão. Então, influenciada por essa perspectiva realista, por essa perspectiva consequencialista, a nova lei de licitações e contratos ela estabelece um novo mecanismo de nulidades contratuais, um novo mecanismo de nulidades no procedimento licitatório. E aí eu costumo dizer que a partir da leitura do artigo 147, a partir da leitura do artigo 148, você observa que nós precisamos ter uma nova concepção a respeito do sistema de nulidades dentro do processo de contratação pública. Por quê? Porque o artigo 147, influenciado pela LINDB, ele traz uma análise consequencialista a partir do momento em que se observa a ocorrência de uma irregularidade no processo licitatório ou na execução contratual. Ele traz uma série de dispositivos que precisam ser enfrentados para, ao final, a administração pública avaliar se é mais interessante preservar o contrato administrativo ou reconhecer a nulidade, tudo isso sempre objetivando atender ao melhor interesse público. E ela avança ainda numa seguinte perspectiva. Ela diz lá no artigo 148 que, sendo reconhecida a nulidade, a administração pública poderá modular contratos. Ela estabelece um novo mecanismo de nulidades contratuais, um novo mecanismo de nulidades no procedimento licitatório. E aí eu costumo dizer que, a partir da leitura do artigo 147, a partir da leitura do artigo 148, você observa que nós precisamos ter uma nova concepção a respeito do sistema de nulidades dentro do processo de contratação pública. Por quê? Porque o artigo 147, influenciado pela LINDB, ele traz uma análise consequencialista a partir do momento em que se observa a ocorrência de uma irregularidade no processo licitatório ou na execução contratual. Ele traz uma série de dispositivos que precisam ser enfrentados para, ao final, a administração pública avaliar se é mais interessante preservar o contrato administrativo ou reconhecer a nulidade, tudo isso sempre objetivando atender ao melhor interesse público. E ela avança ainda numa seguinte perspectiva. Ela diz lá no artigo 148 que, sendo reconhecida a nulidade, a administração pública poderá modular os efeitos dessa decisão, que também é influência da LINDB, que foi reformada pela Lei 13.655 e que foi regulamentada pelo Decreto 9830 de 2019. Então, o Decreto 9830,
que regulamenta a LINDB, ele traz lá no artigo 4º, em um dos seus parágrafos, a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão administrativa, que na prática significa dizer, olha, eu reconheço a nulidade desse contrato administrativo, mas os efeitos dessa nulidade somente serão produzidos a partir de 6 meses da data daquela decisão. Então, imagine que aquela decisão ela foi tomada no dia 20 de março de 2022. Fala, olha, a partir de 6 meses da tomada da decisão, a nulidade ela produzirá efeitos. E por que é importante essa modulação desses efeitos? Exatamente para que a administração não fique sem o contrato de imediato e, portanto, deixe de atender ao interesse público representado por aquele contrato. Basta você imaginar um contrato de limpeza, basta você imaginar um contrato de vigilância, né? E para que a administração ela continue a adotar providências administrativas necessárias para a realização de uma nova contratação, tá? Então, o artigo 148, lá no parágrafo 2º, ele traz a possibilidade de modulação dos efeitos da nulidade, dizendo que esses efeitos serão para o futuro, e aí ele estipula o prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por uma única vez. Tá, pessoal? Então, essa era aqui a nossa reflexão. Gostaria que vocês depois fizessem a leitura desses dispositivos, do artigo 5º, do artigo 147, do artigo 148 e, sobretudo, da LINDB. Tá? Então, deixo aqui um forte abraço, agradeço ao convite que me foi feito gentilmente pela ANAF e até uma próxima oportunidade.